Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi e eu tô gravando esse vídeo rapidamente para falar para vocês os últimos acontecimentos relacionados ao exame de ordem, já que nós conversamos ontem, né, onde existe a possibilidade da prova de primeira fase do exame 32 não acontecer no dia 7 de março. Então, o que acontece? Eu mesma estava fazendo um post relacionado ao cronograma da UAB, porque hoje era para abrirem as inscrições de segunda fase de reaproveitamento do exame 31. Então, quem fez o exame 31 segunda fase e não passou, tem a possibilidade de reaproveitar, né, a primeira fase. Então, tem a oportunidade de fazer a segunda fase do próximo exame. E as inscrições eram para ser abertas hoje às 14 horas. Eu tava vendo, né, conferindo exatamente isso para poder falar para vocês o que está acontecendo e me deparei com essa notícia de adiamento da abertura das inscrições de reaproveitamento, que a gente chama de repescagem de primeira fase do exame 31. Então, era para esse pessoal se inscrever para o próximo exame de segunda fase, ok? Então, a gente chama de repescagem ou reaproveitamento. Para quem ainda é novo na OAB, saiba que se você faz a segunda fase e não passa, você tem uma chance de refazer essa segunda fase. E o que a gente tem nessa comunicação, né? A comunicação, ela está muito parecida com a comunicação de ontem, relacionada à crise do coronavírus, né? Falando que essa inscrição de repescagem tá adiada, ok? Por conta da mesma justificativa, é até o mesmo texto, ok, gente? E fala de novo do dia 2 de março, onde vai ser batido o martelo sobre tudo, né? É o que parece aqui, é o que parece. Então, ele repete o dia 2 de março, mas ele já não fala mais da repescagem, né? Ele fala da primeira fase. Acho que ele usou o mesmo texto e não adequou a esse momento agora. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, né? Essa mensagem é preocupante, sim. Até ontem eu achava que a prova aconteceria de qualquer forma, com aquela possibilidade do aluno escolher ir ou não ir, né? Se não for, aproveita, né? Irá na próxima prova. Mas confesso que esse adiamento de repescagem me deixou um tanto preocupada, tá? O que a gente sabe, né? O que a gente pode prever até agora? Está tudo muito instável, a gente não pode prever nada. Eu ouvi e vou aderir, e aí com vocês também, a gente precisa de um movimento. Para quem quer fazer a prova, né, a 32, seja a primeira, seja a segunda fase, que a gente faça assim um movimento no sentido de pedir para que a OAB faça a prova, e aí o aluno vai optar por sim ou por não, né? O que eu posso garantir? Nós não podemos garantir absolutamente nada, mas o que mostra essas duas notícias da OAB é que a OAB realmente está preocupada com relação à crise do coronavírus, né? Está preocupada e está tudo em sobrestado, nada definido. Então a gente vai ter que esperar. Podemos esperar, né? Sentados? Não, a gente vai esperar estudando, né? Seja você da primeira fase, que é o que vai ficar mais próximo da prova, porque se eles vão indicar se vai haver prova ou não no dia 2 e a prova de primeira fase está marcada para o dia 7, não dá para esperar o dia 2 para recomeçar a estudar, vocês têm que continuar. Agora, quem está nessa posição aí de repescagem tomou um susto, isso de uma certa forma é positivo, por quê? Porque se você estava procrastinando de alguma forma o seu estudo, agora você vai levantar a moral, vamos dizer assim, né? Vai começar a se mexer nesse sentido e vai decidir o que você quer, ok? Então, quem tá nessa questão de repescagem não precisa ficar tão preocupado, porque você ainda tem muito tempo para estudar, porque você pegaria a segunda fase do próximo exame, né? Do 32, e tem tempo para isso ainda. Agora, repetindo, está esperando a primeira fase do exame 32, que é no dia 7 de março, aí você precisa continuar estudando, porque a gente só vai ter o martelo batido no dia 2.
pelo menos de acordo com as notícias da OAB. Pode ser que eles falem antes? Pode ser, né? Existe toda uma logística por trás, existem muitas coisas por trás, mas infelizmente a gente vai ter que aguardar, né? Eu falei com muitos alunos que optaram por fazer a prova do fim do ano de dezembro, né? Foram à prova, passaram e falaram, nossa, professora, ainda bem que eu me livrei. Mas veja, eles sofreram o ano inteiro, né? Eu tenho vários casos de alunos com síndrome do pânico, chegaram aí para o hospital com crise de ansiedade, porque também tiveram as provas adiadas muitas vezes. Eu acho que a OAB está sendo bem coerente e transparente no sentido de, estou sinalizando aqui que nós estamos de olho no que está acontecendo, e é claro que é para a segurança geral, né, gente? Porque toda a movimentação que se faz para se ter uma prova da OAB com relação a pessoas internas e externas à OAB é muito grande. Então, eu tenho absoluta certeza que, obviamente, que o desejo é que aconteça a prova, até porque, senão, vai acumular aluno, vai haver um acúmulo de aluno, aí a gente vai ter outro problema. Por quê? Porque o coronavírus não vai acabar agora, né? E aí, se eu tiver acúmulo de alunos, tanto pior, porque eu vou ter que ter uma outra logística. Então, olha o pepino que a OAB tem na mão. Eu vou ter que ter uma outra logística, eu vou ter que encontrar mais locais de prova para poder fazer uma prova segura, de acordo com todas as determinações da lei. Então, veja, não é bom o adiamento, nem para o aluno, nem para a OAB. Não é bom para ninguém, tá? Não sei se as provas foram impressas. Normalmente, elas são impressas mais em cima da hora, tá? Pelo menos é a informação que eu tenho, tá? Mas não sabemos. Talvez você esteja perguntando, Tias, por conta de vazamento de prova, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que não, eu acredito que as provas são impressas mais em cima da hora, né? Ainda tem um tempo, talvez nessa semana, ou um pouco mais próximo, porque a OAB tenta de todas as formas fazer com que essa prova não vaze, obviamente, né? É para não vazar, tá? Então, gente, eu deixo aqui a minha força para vocês. Obviamente, se a maioria dos alunos, ou grande parte dos alunos, ou um aluno quiser fazer a prova, eu vou estar apoiando, certamente. Acho que se vocês têm interesse que a prova aconteça, é interessante que todo mundo se manifeste, né? Pedindo a prova para a OAB, fazendo uma hashtag específica relacionada a quero a prova, OAB, queremos prova, queremos escolher, né? Para que eles também tenham saibam disso. Eu acho que se houve essas duas notícias, é porque existe alguma determinação lá de cima, assim, muito maior nesse sentido, né? E a gente aqui tá falando de saúde. É claro que a gente não tem que deixar de sonhar, a gente tem que prosseguir, mas isso deixa a gente um pouco apreensivo, obviamente. Eu vim aqui só para dar a minha força para vocês, né? Dizer que nós estamos juntos. A situação é super complicada mesmo, né? Super complicada. Eu acho o seguinte, Aninha, para quem está na faculdade, né? Para quem ainda está estudando, eu acho que o sofrimento é menor, porque você acaba distribuindo todas essas preocupações, vamos dizer assim, né? O semestre começou, então você tem outras afazeres, além do exame de ordem. Agora, para quem tá só esperando a prova da OAB, é um golpe, assim, complicado. Mas é o que a gente tá passando agora. É o que é, simplesmente é o que é. Ninguém disse que a vida é justa, né? A gente sabe que a vida não é justa. A gente sabe que a gente tem que se esforçar. E de tudo isso, o que a gente tem a fazer é que nada é definitivo na vida, isso é fato. Mesmo as coisas que a gente acha que vão acontecer, podem acontecer de uma forma completamente diferente, né? E a gente precisa só torcer. Então, o meu conselho é, para quem vai fazer primeira fase do dia 7, continue estudando, fique firme, né? Eu percebi que os cursinhos vão continuar com revisões, tem muitas revisões gratuitas, aproveite, né? Aproveite, porque a gente tá aí na bica, tá na hora de revisar. Lembrando de revisar primeiro os teus pontos fortes para você pontuar, e aí depois ir pros teus pontos mais fracos, né? Não fazer o contrário, senão você revisa os fracos que você já não sabe, tem dificuldade, e esquece os fortes que você pontuava legal, tá? Então, fica aqui minha solidariedade a vocês, tá? Tô super aberta aí pra gente debater o que vocês quiserem e vocês que mandam, tá? Se o desejo é sim fazer a prova, vamos criar junto, me procurem em inbox uma movimentação, me conecte com professores que vocês conhecem que queiram fazer,
e pra gente fazer essa é uma pequena pressão, né? É simplesmente uma manifestação da vontade dos alunos fazerem sim a prova, de poderem escolher. E por fim, fica aí, mais uma vez, né, a lembrança, eu tenho que dar uma de mãe aqui, puxar, que a gente já tá com essa questão do coronavírus já faz um ano, né? E é necessário, mais que necessário, urgentemente se repensar a prova da OAB para que os alunos não sejam prejudicados, porque a vida continua. Talvez o modelo presencial não seja mais o modelo ideal para esse momento, né? Ou talvez a gente tenha que fazer uma prova diferenciada para esse momento, porque as pessoas estão trabalhando, a justiça continua, né? Tem gente aí precisando de justiça, precisando de advogados, precisando de vocês, que são os meus anjos da justiça, que eu sempre digo. E então a OAB precisa, nesse sentido, se movimentar. Acredito que já esteja estudando e pensando numa forma diferente de aplicação de prova, até porque a gente tem o Enem aí, né, como exemplo, Enem digital, muitos alunos falando sobre essa prova diferenciada e gostando desse formato diferente. Então, acho que assim, como a nossa vida continua, a gente tem que se adaptar à nossa realidade, né? A gente não pode perder mais um ano de prova da OAB, né? A gente precisa, vocês aí estão querendo, com o maior desejo de se tornarem advogados de verdade. Advogados vocês já são, agora vocês precisam da carteirinha da OAB. E a gente está fazendo, né, que eu estou acompanhando, os alunos que passaram em dezembro já têm o número de ordem, tá? Muitos já fizeram o juramento online de uma forma diferenciada e estão entrando aí no mercado de trabalho com tudo. E é o que eu desejo para quem está agora prestando, que a gente faça diferente, né? Que a gente faça de uma forma rápida, que a OAB também ajude. Também é de interesse dela que todo mundo passe. Então, coloquem isso na cabeça. Não é interessante a gente ficar adiando as provas, porque a gente vai ter um acúmulo de alunos, e aí mais pra frente a OAB também vai ter um problema de logística com relação a onde enfiar todo esse monte de aluno. Acho sim que o aluno tem que ter a faculdade, né? Essa faculdade de escolher fazer a prova ou não fazer a prova, tá? E aí vocês pensem por aí. Quem estava esperando esse edital de repescagem, não tem, vou repetir, né? Não fique tão preocupado ainda, porque você tem muito tempo para estudar, tá? Muito tempo para decidir, estudar e saber a resposta. Agora, quem está se preparando para a primeira fase do 32, que é agora já, né? Logo mais no dia 7, que a gente tá aí em cima na bica, né? Porque a gente tem praticamente... a gente tá hoje no dia 25, a gente tem praticamente uma semana, a gente vai ter que continuar os estudos. Nada de preocupação, porque hoje é dia 25, então a gente tem para estudar 26, 27, 28, 1 e 2, porque dia 2, pelo que os comunicados estão mandando, a OAB vai dar alguma satisfação se a prova do próximo domingo, dia 7, acontecerá ou não, tá, gente? Então, repito, minha solidariedade a vocês e vamos em frente. Se você gostou desse vídeo e acha que algum amigo seu precisa ouvir essas palavras, mande para eles. Então, adiamento das inscrições do reaproveitamento da primeira fase do exame 31. Um beijo grande, tchau, tchau.